Olá, pessoal. Tudo tranquilo com vocês? Vamos continuar a nossa aula sobre sequências numéricas e progressão aritmética. Então, pessoal, voltando aqui dos nossos slides, voltando aqui dos nossos problemas, eu deixei para vocês um desafio que foi solucionar esse probleminha aqui da AuBMEP 2015, nível 3, tá? O que é que diz o problema? Abaixo nós temos 3 figuras pentagonais, a primeira com 5 pontos, a segunda com 12 pontos e a terceira com 22 pontos. Continuando esse processo de construção, a 20ª figura pentagonal terá 651 pontos. Veja que nós temos um dado aqui no problema, que a 20ª figura, ou seja, o A20, ele tem 651 pontos, ou seja, o A20 vale 651. Quantos pontos terá a 21ª figura? Então, nós resolvemos o problema, nós mostramos como é que a gente chega no termo geral para encontrarmos a quantidade de pontos dessa figura, que foi essa fórmulazinha azul aqui embaixo, a n-1 mais 3 vezes n-1 mais 4, fazendo a relação entre a sequência 5, 12, 22, 35 e a sequência 7, 10, 13, 16, nós chegamos nessa fórmula. E aí, mais na frente, nós descobrimos que o A21 vai ser igual ao A20, que é o termo anterior, mais 64. Só que nós já temos a informação de quanto é o A20. Aqui o problema diz o seguinte, que a 20ª figura tem 651 pontos. O A20 é igual a 651. Então, como é que a gente faz para calcular o A21? Então, é simples. Bom, sendo que o A20, né, vamos colocar aqui, ó, como o A20 é igual a 651, né? Temos o seguinte, né? Logo, o A21 vai ser igual a quanto? A 651, que é o A20 aqui, ó, mais 64. Então, o A21 vai ser igual a, somando aqui, ó, vai dar 715, ok? E aí está resolvido o problema anterior, tá certo? Nesse problema número 5 aqui, desafio 5, eu quero que vocês analisem a sequência de Fibonacci e estabeleçam um padrão que define essa sequência. Eu vou deixar como tarefa para casa. Lembrando, né? Lembrando que a sequência de Fibonacci, eu vou colocar aqui de uma outra cor para a gente não misturar as coisas. Lembrando que a sequência de Fibonacci, né, que a gente viu na aula do dia anterior, na aula de ontem, né, digamos assim, vai ficar gravado, mas foi na aula de segunda-feira, a sequência de Fibonacci ela é definida dessa forma, né? 1, 2, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, e assim vai. Eu quero que vocês tentem descobrir uma fórmula para essa sequência. Existe uma fórmula pronta, eu peço a vocês que vocês não olhem a resposta logo de início, tentem construir e me digam uma fórmula para esta sequência aqui. Nós descobrimos uma fórmula para essa sequência do problema da AuBMEP, que foi a n-1, que é igual, ou a n que é igual a n-1 mais 3 vezes n mais 1 mais 4, e agora eu quero que vocês criem uma fórmula para essa sequência de Fibonacci aqui, certo? E na próxima aula eu vou responder. Agora nós vamos entrar no assunto importantíssimo, que é progressões aritméticas. O que é uma progressão aritmética? Progressão aritmética é toda a sequência numérica em que cada um de seus termos, a partir do segundo, é igual ao anterior, somado com uma constante R, somado com um número fixo, denominada de razão da progressão aritmética. Então, para quem não entendeu o que está escrito, vamos voltar aqui na sequência que nós construímos anteriormente. Na sequência anterior, nós tínhamos lá duas sequências numéricas, na verdade, né? A primeira era a sequência 5, né? 5, 12, 22, 35, 51 e assim por diante. E dentro dessa sequência, nós percebemos que do 5 para chegar no 12, a gente soma 7. Do 12 para chegar no 22, a gente soma 10. Do 22 para chegar no 35, a gente soma 13. Do 35 para chegar no 51, a gente soma 16. E assim por diante. Certo? Então, nós temos duas sequências aqui. Eu vou chamar isso aqui de sequência 1. Sequência 1.
e essa outra de sequência 2, que foi o 7, 10, 13, 16 e assim por diante. Então, gente, repare, qual é a diferença da sequência 1 para a sequência 2? Na sequência 1, se vocês observarem, para chegar em cada termo seguinte, você vai sempre somar um número diferente do anterior. Do 5 para o 12, eu somo 7. Do 12 para o 22, eu somo 10, é outro valor. Do 22 para o 35, eu somo 13, que é outro valor, e assim por diante. Mas nessa sequência em particular, aqui em cima, de 7, 3, ou de 7, 10, 13, 16 e diante, a gente sempre soma um número fixo. Observe vocês, para chegarmos no 10, qual é o valor que a gente soma a partir do 7? Do 7 para o 10, a gente soma 3. Do 10 para o 13, a gente também soma 3. Do 13 para o 16, a gente também soma 3. Então, essa sequência aqui, em especial, ela é chamada de progressão aritmética. Por que ela é uma progressão aritmética? O que significa uma progressão aritmética? Progressão é uma coisa que está progredindo, que está crescendo, ou que está diminuindo, que está obedecendo a uma certa sequência. Essa sequência, ela tem um padrão, e esse padrão é uma soma fixa de um mesmo número para chegar nos números seguintes. Então, para chegar no segundo termo, eu vou somar o primeiro mais 3. Para chegar no terceiro termo, eu vou somar o segundo mais 3. Para chegar no quarto termo, eu vou somar o terceiro mais 3. Então, o primeiro termo aqui, eu vou chamar de A1, certo? Que é 7, ok? É 7. Quem é o segundo termo aqui? O segundo termo já vai ser 7 mais 3, que é igual a 10. Quem é o terceiro termo? O terceiro termo, se eu sair do 7, continuando do 7, vai ser 7 mais quanto? 7 mais 3 mais 3, ou seja, 7 mais 2 vezes 3, que vai dar 13, não é isso? Que vai dar 13, que é o terceiro termo. Para chegar no quarto termo, repare, no A4, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair do 7 e vou somar o 3 quantas vezes? Se você olhar aqui, para chegar no 16, eu vou sair do 7, vou somar 3 uma vez, 3 duas vezes, 3 três vezes. Então, 7 mais 3 vezes 3, que vai ser igual a 16. E assim por diante, certo? Repare aí agora, gente, para eu chegar no termo N, no enésimo termo, no A5, no A6, no A7, no A8, então, eu não vou ficar aqui colocando vários números aqui até a gente chegar nessa fórmula, porque existem infinitos termos nessa sequência. Então, quem representa o termo geral de uma sequência é o AN, certo? Para chegar no enésimo termo, como é que eu faço? Repare aqui, eu vou sempre sair do 7. Repare que eu estou sempre saindo do 7, tá? Mas qual é a classificação do 7 nessa sequência? Se você olhar o 7 aqui, o 7 é o A1, o 7 é o primeiro termo. Então, para chegar no enésimo termo, eu vou sair do primeiro termo e vou somar quanto? Repare aqui, eu somei o 3 uma vez para chegar no segundo termo, vou botar aqui 3 vezes 1. Eu somei o 3 duas vezes para chegar no terceiro termo, aqui, 3 vezes 2, repare na lógica. E eu somei o 3, quantas vezes aqui, Eu somei o 3 três vezes para chegar no A4. Faça uma comparação aqui, uma analogia aqui, entre o 2 e o 1, entre o 3 e o 2, entre o 4 e o 3. Qual a relação entre 2 e 1? Qual a relação entre 3 e 2? Qual a relação entre 4 e 3? Bom, se você fizer 2 menos 1, dá 1. Se você fizer 3 menos 1, dá 2. Se você fizer 4 menos 1, vai dar 3. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Quem está no lugar do 2 aqui é N. Quem está no lugar do 3 aqui é N. Quem está no lugar do 4 aqui é N. Certo? E assim por diante. Então, o que é que eu faço para colocar entre parênteses o valor que eu vou multiplicar pela razão? Basta pegar esse N daqui e diminuir 1. Então, vai ficar A1 mais N menos 1 vezes o valor fixo. Qual o valor fixo aqui que eu estou sempre somando? Eu estou somando sempre o 3, 3, o 3. Esse valor fixo é o que a gente chama de R na PA, certo? Então, eu vou colocar um Rzinho aqui, que é chamado de razão. Então, esta fórmula aqui, é o que a gente chama de fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, certo? Onde o AN representa o termo
geral. O A1 vocês sabem que é o primeiro termo, certo? O N representa a quantidade de termos, ou o número de termos, desculpa a minha letra que está horrível, minha caneta que está ruim, número de termos, e R é o que a gente chama de razão. O que é a razão no APA? A razão é um número fixo, certo? Que você está somando, ok? Então, se nós quisermos aqui, por exemplo, descobrir qual é o 20º termo dessa PA que nós estamos fazendo aqui, ó, 7, 10, 13, 16. Qual é o número que vem na 20ª posição? O que é que a gente faz? É só pegar aqui a fórmula, ó, e trocar o N por 20. Vai ficar como? Vai ficar, deixa eu mudar a cor aqui para não confundir um pouco vocês. Então, repare, como é que eu faço para encontrar o 20º termo nessa sequência aqui? Então, eu vou encontrar o A20. Quanto vai ficar, então? A20 vai ser igual a, aqui, ó, substitui o N por 20, ó, vai ser igual a A1. Quem é o A1 aqui nessa sequência? O A1 aqui é 7, né? Então, vai ficar 7 mais N menos 1, ou seja, 20 menos 1, vezes a razão. E a razão é quem? A razão é o número que você está somando aqui, ó. Nesse caso, eu estou somando sempre o 3. Então, 20 menos 1 vezes 3. Então, o A20 vai ser igual a 7 mais 20 menos 1, que dá 19, vezes 3. Então, esse A20 que nós estamos querendo saber vai ser 7 mais... Primeiro, você multiplica aqui, né, gente? 19 vezes 3 vai dar 57. 57 mais 7 dá 64, ok? Então, você não precisa escrever a sequência toda para descobrir um número qualquer aí nessa sequência, já que ela é uma progressão aritmética. Então, esta é a fórmula que você vai usar para encontrar qualquer termo numa progressão aritmética. Agora, ela só vale se for uma sequência como essa aqui do item 2, tá? A primeira não vale. A primeira não é uma PA. Por que não é uma PA? Porque você não está somando um número fixo. Então, gente, continuando aqui com o nosso assunto de progressões aritméticas, nós vamos responder a alguns desafios e vamos também fazer uma observação importante, que é a classificação de uma PA. Uma PA, progressão aritmética, ela é crescente quando a razão é maior que zero, ou seja, quando a razão é um número positivo. Veja que os números aqui estão aumentando. Ela é decrescente quando a razão é menor que zero, ou seja, quando a razão é negativa. Veja que nessa PA os números estão diminuindo. E ela é constante quando a razão é igual a zero, ou seja, nem positivo nem negativo, né? Quando você soma zero com qualquer número, você vê que ele não vai alterar o resultado. O zero é elemento neutro. Veja que todos os termos aqui dessa PA são iguais a 5, certo? Então, como é que a gente faz para descobrir a razão de uma PA? Nós já sabemos que a razão é aquele número fixo que você soma, né? Então, nesse caso aqui, ó, como é que eu faço para descobrir a razão? A razão aqui, ó, a razão R, vai ser igual à diferença entre o termo posterior e o imediatamente anterior. Ou seja, a razão aqui vai ser 5 menos 1, 5 menos 1, ou 9 menos 5, ou 13 menos 9, e assim por diante. Vocês vão ver que essa razão vai ser igual a 4, certo? Que é positivo. Nesse caso daqui, ó, a razão vai ser igual a quanto? Ó? Vai ser igual a 4 menos 7, 4 menos 7, que vai ser igual a 1 menos 4, e quando você fizer a conta, isso aqui vai dar sempre o mesmo valor, que é menos 3. Nesse caso aqui, eu não vou nem fazer, né? A razão aqui vai ser 0. 5 menos 5, que é igual a 0, ok? Então, quando esse número for fixo, quando ele for constante, aí você tem uma progressão aritmética, ok, pessoal? Progressão crescente, razão positiva. Progressão decrescente, razão negativa. Progressão constante, razão igual a 0. Então, vamos para o exemplo aqui, número 7, desafio número 7, que ele pede o seguinte, ó. Se em uma progressão geométrica, aqui está errado, gente, tá? É uma progressão aritmética.
se em uma progressão aritmética o segundo termo for igual a 1 e o quinto termo for igual a 11, então o décimo termo será igual a... Então, ele quer que a gente descubra o décimo termo. Quem é o décimo termo? O décimo termo é o A10, certo? Quais são as informações que a gente tem no problema? As informações são as seguintes. Diz que o segundo termo é igual a 1, então vamos anotar aqui, ó, o A2, que é o segundo termo, é igual a 1, e o quinto termo, que é o A5 é igual a 11, certo? Então, o que é que a gente faz para encontrar o A10? Bom, o A10, usando a fórmula do termo geral, como é que é a fórmula? A n, que é igual a A1 mais n menos 1 vezes R. Quem vai ser o A10? O A10 vai ser igual a A1 mais, no lugar de n eu vou colocar 10, né? 10 menos 1 vezes R. Portanto, o A10 vai ser igual a A1 mais 10 menos 1, que dá 9R, certo? Então, esse é o A10. A1 mais 9R. Só que nós vamos dar uma pausa aqui, ó, porque nós não sabemos quanto é o A1, nem quanto é o R, certo? Bom, se nós explorarmos as informações que foram dadas, nós vamos descobrir quanto é o A1 e quanto é o R. Primeiro, vamos ver o A2. Explorando o A2, usando a fórmula do termo geral, que é essa daqui, quem será o A2? A2 é igual a A1 mais 2 menos 1 vezes R. Então, o A2 vai ser igual a A1 mais 2 menos 1, que dá 1, né? 1 vezes R. Só que esse A2 é igual a 1, né? A gente sabe que é igual a 1. Então, você iguala a 1 aqui. Nós temos uma equação para a gente resolver aqui, ó, tá? Vamos agora explorar o A5. Vindo para cá, ó, quem é o A5? A5 é igual a A1 mais, no lugar de N eu vou colocar 5, né? 5 menos 1 vezes R. Então, o A5 é igual a A1 mais 5 menos 1, que dá 4R. Só que o A5, dado pelo problema, o A5 é igual a quanto aqui, ó? O A5 é igual a 11, né? Assim como o A2 é igual a 1. Então, isso tudo aqui, que corresponde a A5, eu vou igualar a 11. E aí nós temos outra equação nas variáveis A1 e R. Quando você associar essas duas equações que nós encontramos aqui, ó, A1 mais R, que é igual a 1, escreve aqui, ó, A1 mais 1R, que é igual a 1, e essa outra equação, A1 mais 4R, que é igual a 11, nós temos um sistema de equação do primeiro grau, tá? Para a gente resolver esse sistema, tem várias maneiras. Eu vou usar o método da adição, que é tentar somar as duas equações e cancelar o A1, tá? Já que eu tenho A1 aqui e A1 aqui. Mas para cancelar o A1, eu tenho que trocar o sinal da primeira ou da segunda, né? Eu vou multiplicar a primeira por menos 1. Então, nosso sistema vai ficar assim, ó. Vai ficar, trocando o sinal da primeira, ó. Vai ficar menos A1, menos 1R, vai ficar, né, negativo, né? Menos 1R, que é igual a menos 1. E essa aqui de baixo a gente repete da mesma forma. A1 mais 4R, que é igual a 11. Quando a gente somar isso aqui, A1 negativo com A1 positivo pode cancelar. 4R menos 1R vai dar 3R, que é igual a 11 menos 1, que vai dar 10. Portanto, R vai ser igual a 4R menos 1R, que dá 3R, que é igual a 10 menos 1, ou 11 menos 1, que é igual a 10. Então, R vai ser igual a 10 sobre 3, ok? Bom, R sendo igual a 10 terços, a gente agora substitui na primeira equação para achar o A1. Então, ó, A1 mais 1R, que é igual a 1. Vou pegar essa equação aqui, ó. Então, A1 mais, no lugar de R, eu vou colocar 10 terços. Então, A1 mais 10 terços, que é igual a 1. Então, A1 vai ser igual a 1, pego 10 terços e passo para o segundo membro. 1 menos 10 sobre 3. Tirando o MMC aqui, ó. O MMC aqui é 3. Multiplica 3 vezes 1, que dá 3, né? Fica 3 menos 10. 3 menos 10, que dá menos 7 sobre 3. Então, está aqui o A1 e está aqui o R. Agora, a gente vai substituir isso para encontrar o A10. Então, voltando aqui, eu vou só mudar a cor da caneta para não ficar ruim para vocês enxergarem. Substituindo aqui, ó, e a última conta, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, A10
A10, que é o que a gente quer, vai ser igual a A1. Qual o valor de A1? Menos 7 terços, mais 9 vezes a razão. E a razão é 10 sobre 3. Multiplicando isso daqui, ó, você tem que A10 vai ser igual a, conserva o 3, que é denominador comum, e aqui em cima nós temos menos 7, mais 9 vezes 10 aqui, gente, ó, que dá 90. Menos 7 mais 90 vai dar quanto? Diminui, né? 90 menos 7, que dá 83 sobre 3. Então, esse aqui é o valor de A10, ok? Pronto, pessoal. É isso aí, tá? No próximo slide, nós temos aqui 2 desafios. Desafio 8, desafio 9. Eu quero que vocês façam em casa esses 2 desafios e na próxima aula eu vou retomar o conteúdo a partir deles. E se vocês ficaram com alguma dificuldade no assunto aí que nós estamos estudando, sinalizem lá no grupo que nós vamos fazer a devida correção, ou reforço, melhorar um pouco para que vocês compreendam o conteúdo, beleza? Então, é isso aí, gente. Peguem um caderno de atividade de vocês e vão fazer esses 2 desafios que eu deixei para vocês resolverem, tá bom? Então, até a próxima aula. Tudo de bom para vocês aí.